Irmão espírita, se você sente nesse momento que precisa reativar ou potencializar a sua vida espiritual, então está na hora de você resgatar e descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito espiritual, para que você fique em paz com a sua consciência. Qual preço você está disposto a pagar pela inércia espiritual, se é que você já não está pagando? O preço do medo, do estresse, da frustração, da ansiedade ou da depressão? O preço dos problemas de saúde, dos problemas familiares e problemas no trabalho? O preço do desequilíbrio energético e espiritual? Da dor na consciência e, por fim, o alto preço do retardamento evolutivo? A hora da reativação chegou. O Sintonia no Bem, em parceria com as Casas Espíritas da nossa cidade, Jataí, tomaram a iniciativa de criar o evento Reativação Espiritual. Um evento para ajudar você a reativar a sua conexão com a espiritualidade e descobrir o seu propósito espiritual, para que você se sinta em paz com a sua consciência e volte a reacender o calor de Jesus no seu coração. Reativação espiritual vai ser algo diferente do que você já viu no movimento espírita. O evento contará com vivências práticas, com muito calor humano e também entretenimento, com a parte teórica de palestras e também com muitas práticas e interações. Teremos palestras musicais, apresentações artísticas, práticas de meditação, dinâmicas espirituais em grupo e muito calor humano. Reativação espiritual. Em novembro, no Centro de Cultura e Eventos de Jataí. Clique no botão que está nessa página e reserve sua cadeira agora. Tcharam! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. E hoje de uma maneira diferente, porque nós vamos estar agregando 2 programas num episódio só. Isso aqui é muito assim, sabe? É desafiando as leis da física, é promovendo interação, energia. Isso aqui é muito bom. Hoje eu não estou sozinho, conto com a participação ilustre da Sirlene e do Bandeira. Oi, João Vitor. Tudo bem? Eu tô ótimo com a sua presença aqui da Sirlene. Eu agora... Nós aqui agradecemos. Eu me sinto assim muito tranquilo. Nós é que estamos muito satisfeitos. Obrigado pelo convite. Nós vamos estar justamente, pessoal, alinhando hoje 2 programas, porque seguindo o nosso estudo, né, do Livro dos Médiuns, a gente agora no capítulo 22, a gente vai falar sobre a mediunidade nos animais. E o Bandeira e a Sirlene têm um programa aqui no Sintonia no Bem, toda sexta-feira. Toda sexta-feira às 18 horas. Às 18 horas, onde eles fazem um estudo sobre o Evangelho dos Animais. E aí é o podcast Mundo Pet. E aí, o que acontece? A gente vai estar fazendo justamente essa união entre o podcast Pode Mediar e o podcast Mundo do Pet, aonde nós vamos estar, então, comentando no episódio de hoje sobre a mediunidade envolvendo os animais. Porque era o próximo capítulo, falei, gente, preciso de ajuda, e eles estão fazendo um trabalho riquíssimo dentro dessa área. Então, Einstein já dizia, né? Mais de uma cabeça pensando sobre o assunto, resolver aquele problema fica muito mais fácil, então, né? Então, antes de qualquer discussão, vamos fazer uma oração pra gente se sintonizar? Claro. E os convidados são vocês. Deixo a vocês à vontade para quem quiser fazer pra gente entrar então em sintonia. Sou eu? Você faz de início e o Bandeira faz de finalização, então. Do jeito do programa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, para estudarmos, para buscar um pouco mais de esclarecimento, rogando a sua proteção para que nós saibamos fazer uma comunicação não violenta, que a gente consiga levar os seus ensinamentos às pessoas de uma forma cativante, de uma forma amorosa, despertando em cada um o interesse, mesmo que seja pequeno, né, desses ensinamentos relacionados aos animais e a toda a natureza. Nós pedimos, Senhor, que derrame bênçãos sobre todo o nosso planeta, protegendo os humanos e os não humanos. E assim damos por iniciado mais um trabalho na tarde de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, estou iniciando os trabalhos, né? Antes da gente começar nossas discussões, Cláudio, você vai me lembrando aí se eu esquecer de alguma coisa, mas só agradecendo a Sintonia no Bem, o Cláudio que sempre nos ajuda ali, pessoal de casa que está aí assistindo, então vão aí compartilhando, lembrando que todos os episódios do podcast, tanto do Mundo dos Pets quanto do Pode Mediar, estão todos gravados e guardados no nosso canal no YouTube, então para você que não acompanhou os episódios anteriores, se interessou pelo trabalho deles, aqui vai ter vários pontos de curiosidade, quiserem saber mais sobre o mundo pet, tá tudo gravado lá, bonitinho, é só entrar no YouTube, lá na playlist, no podcast Mundo Pet, que estão todos os episódios deles lá gravados também, assim como os nossos. Posso só acrescentar? Deve. Porque a gente retransmite, né, o programa Mundo Pet na Web Rádio Fraternidade. Então, vai ser transmitido esse programa Ótimo. na Web Rádio Fraternidade também. Beleza, perfeito. Então, o assunto de hoje é: existe mediunidade nos animais? Essa é a pergunta Que pergunta difícil, né? Que pergunta, assim... A pergunta é fácil, a resposta que é difícil. E eu acho, assim, que tem muito pano pra manga, muita coisa pra gente, então, comentar. Só que antes... Vamos fazer, então, uma pequena introdução, a gente retomar os temas anteriores, se situar do que a gente está estudando. Então, igual comentei com vocês, o Bandeira e a Silene estão fazendo esse estudo com o Evangelho dos Animais. E uma questão que me veio, assim, dessa curiosidade, porque muito se fala, o ser humano é tão egoísta, né? Que a gente preocupa sempre em estudar sempre pela gente, né? O ser humano e tudo mais e tal. E aí... tem feito esse estudo com a questão dos demais animais. Então, uma pergunta de início é: de onde é que surgiu esse interesse por estudar o evangelho dos animais, de estudar os outros animais? De onde é que surgiu isso, dessa necessidade, desse estudo? Eu fiquei pensando nisso, né, quando... Como é que isso foi aparecendo? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de animais, e Bandeira também. Aí quando nós casamos, juntou, eu falo para ele que juntou a fome e a vontade de comer, né? Porque aí dois que gostam, né? Então a gente gosta muito. E aí acabou que um dia eu falei pro Cláudio, Cláudio, queria fazer uma palestra, né, sobre animais. Aí o Cláudio sempre me cobrando. E eu sempre adiando por conta do doutoramento, né? Eu não, deixa para depois, quando eu terminar. E a gente foi enrolando, né? E um dia o Claudinho me mandou mensagem: olha, amanhã tem abertura do programa. Eu, que programa, né? O programa Mundo Pet. E aí foi assim, basicamente foi meio que no susto, assim, né? Que surgiu. Eu já vinha com a vontade de fazer, já tinha essa vontade há muito tempo de fazer o programa, mas estava faltando tempo, né? E aí o Claudinho me obrigou a criar o tempo, porque aí a gente acabou nós começamos, vai fazer um ano na Bandeira que a gente está aqui já com o Mundo Pet. E aí a gente começou estudando o opúsculo da FEB, porque a FEB tem um opúsculo, aqueles livretos, né, aqueles pequenininhos que tratam da proteção aos animais mesmo, contra a violência, né, violência não, e tratando dos animais, e também pegando o movimento pela ética animal espírita, né, que é um grupo que se chama MOVE. Então eles têm um estudo muito amplo sobre os animais, e aí a gente começou com esse livreto, nós fizemos todo o livreto, né, esse da FEB, que tem mais de 50 passagens. E aí, quando nós terminamos, a gente passou, então, para o Evangelho dos Animais. E é igual você está colocando, quando você para olhar, as mensagens estão todas lá faz muito tempo. A gente é que não enxerga, né? Porque, geralmente, o que acontece? Quando você vai ler o Evangelho, ou você vai ler o Livro dos Espíritos, você fala, essa parte aí dos animais, deixa para depois, eu tenho coisa mais urgente para fazer. E a gente acaba, às vezes, pulando, ou lendo ali mais ou menos, A né? discussão é vaga. Isso. E quando você para estudar e realmente verificar, a gente vai observando. Eu falo que a gente não tinha olhos de ver. Porque as mensagens estão todas lá. Então, mensagens na codificação, mensagens de André Luiz, de Joana de Ângeles, Gabriel Delane. Então, assim, tem uma série de autores, né, que tratam dessa questão dos animais. E é uma questão que hoje está muito em voga, né? Porque hoje a gente vê que a ciência tem avançado bastante. E a doutrina espírita, ela está muito, se a gente pensar, muito mais avançada, porque ela já trazia isso.
Só que trazia, mas a gente ainda não enxergava. Acho que agora está chegando, já chegou, né, o momento da gente enxergar e começar a fazer o debate. Quer falar, Bandeira? Que se deixar eu tomo conta aqui. Eu estou lembrando aqui, assim, a gente teve vários animais, a gente já perdeu alguns animais que partiram, né, que desencarnaram, e tinha animais muito inteligentes. E a gente sempre tinha aquele questionamento assim, por quê? Como acontece? Por que esse tempo dos animais, diferente do tempo da gente? 15 anos para o animal é como uma vivência de 80, 90 anos no ser humano. E essa curiosidade sempre bateu, até o dia em que veio a oportunidade de descobrir o MOVE. E aí começou aquela pergunta a ser respondida, o que acontece com os animais? Que evolução é essa? Como é que se dá essa evolução? E aí a gente viu a necessidade de entender, aprender e expandir, mostrar para outras pessoas também. Porque muitas pessoas não têm uma noção do que acontece na vida de um animal, não imaginam o animal com a importância espiritual que ele tem. E se a gente parar para pensar o tanto de carinho, tanto de amor, o tanto de fraternidade que você tem no animal doméstico, é fantástico. Então começa com aquela discussão, tem inteligência, não tem? Tem espírito, não tem? E é para isso que a gente começou o programa. E a gente tem, né? Nós tivemos a Babi, né? A Babi emburrava com a gente. A Babi virava as costas. A Dachshund. E se assim, a gente conta, quem não tem cachorro fala assim, a Babi quando ela emburrava, ela virava as costas. Ela ficava com a cara no sofá, e aí assim. você falava assim, Babi, ela olhava para você e voltava, de costas emburrada, né? Sorria. Primeira cadela que eu vi sorrir na minha vida. Sorri como a gente. Ela mostrava os dentes, ficava alegre, balançava o rabinho, balançava a cabecinha. E era muito carinhosa, extremamente inteligente. Então, a Babi, acho que foi um protótipo, um projeto que a gente teve dentro de casa, né? E aí, quando a Babi parte, né? Fica aquela saudade, até hoje a gente sente muita saudade daquele amor que fica, né? E depois da Babi, vários outros já vieram, vários outros já partiram, e a gente continua, né? Então, por exemplo, lá em casa, atualmente nós temos 8, né? Só dentro de casa, não pode ter mais. Ao todo a gente tem mais de 30, assim, né? Os que a gente cuida, tem, né? Na casa vizinha, tem na chácara, tem no escritório, não pode misturar cachorro com gato, né? É um maior barato. E aí vai. Nossa, muito interessante. Essa questão da influência, eu acredito que não existem coincidências. Então sempre a gente acredita na mesma coisa. Então existe um propósito, existe um caminho que foi ali traçado e que a gente tem então olhos de ver. Que se esse estímulo foi entregue, então vocês tinham o porquê de estudar isso e difundir e entregar para nós, né? Muito interessante. Então, pra gente fazer então esse debate, porque igual, eu tô totalmente cru com relação à questão dos animais sem ser o ser humano. Tá não. Então, então assim... Mas hoje você vai despertar o interesse. Puxa. Porque assim, tem muitas coisas, igual, por exemplo, falando uma coisa assim que veio aqui na minha cabeça, eu não sei se vocês têm reparado isso, mas vocês têm percebido a quantidade de jovens, adolescentes, crianças que estão vindo agora, que não comem carne. Não comem. Isso. Eles não estão comendo. Excelente. Tipo, e não é porque a família vai lá e eles, obrigado, eu não quero. A família estimula e a criança não quer. Não quer. E aí, eu fico assim, gente, e não quer. Que evolução é essa, né? E aí, interessante, é um ponto que me veio assim, e eu acredito talvez você que esteja aí nos assistindo, nossa, João, também eu acho que porque, e não é uma não, verdade. São várias. E acho que não é só no canto do mundo, no mundo inteiro. Sério? No mundo inteiro. E acho que se a gente partisse para explicar para muitas crianças, principalmente porque acho que as crianças ensinam muito os pais. Então, acho que se as crianças entendessem que aquele pedaço de carne que elas pegam lá no mercado tem um contexto, eu acho que aumentaria muito mais. Porque o que acontece? Há uma desvinculação muito grande entre a carne que você vai lá e pega no mercado, tipo, eu peguei a bandejinha lá e vou embora para minha casa. Eu não penso que da onde ela veio, justamente, que aconteceu. Que eu precisei sacrificar um animal, que esse animal sofreu muito antes de chegar ali naquele ponto. Então, eu penso que se a gente conseguisse diminuir um pouco esse pensamento cartesiano que a gente tem, acho que ampliaria. Tem um estudo que mostra, eles fizeram um estudo em que eles pegavam um conjunto de pessoas que comiam carne e mostraram para eles o que acontecia com aquela carne antes dela estar ali no prato. Então mostrava eles matando aquele animal e tentavam, tipo, você mata o animal e tenta comer a carne dele. E as pessoas não conseguiam comer. Depois não dava conta. Algumas não conseguiam nem matar um animal e aí deu aquela certa repulsa. Tem uma passagem que fala que se o frigorífico tivesse vidros, se as paredes fossem de vidro, a gente não comeria a carne.
Não estou dizendo que lá é mal feito, não é Sim, nesse sentido. não. É o sofrimento. É o em si. sofrimento que acontece ali, é verdade. Aham. E outra coisa, assim, tudo é energia. Sim, Então, nesse abate, o animal ali sofre. Então, essa energia que talvez é derramada nessa carne... vai pra carne. Entrega, E deve vem pra gente. Exato. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aquela violência, de certa forma, ela vem pro meu prato ali. E o animal, ele sabe, né? Porque ele vai vendo os outros que estão na fila lá, ele vai vendo que os outros vão sendo abatidos, ele sofre, porque ele percebe A tristeza isso. começa da escolha. Quando alguns animais são escolhidos, ele fala, cadê aquele animal que estava aqui? Por que ele sumiu e eu não sumi ainda? Quem que está aqui? Quem que sobrou? Agora é minha vez de ir. Para onde eu estou indo? O que vai acontecer comigo? Quem fez não voltou. Será que eu vou voltar? Então os animais começam com toda uma cadeia de sofrimento. O abatimento, o abatedouro, a morte é o último passo. Essa cadeia de sofrimento dura dias e vai só aumentando numa crescente. E é difícil, porque assim, sabe? Muito. Quando a gente lê o Evangelho dos Animais, né? Eu falo pro Bandeira, às vezes é que eu não leio, porque se eu ler, eu começo a chorar, porque em assim... casa, quando a gente está lendo, tem a passagens gente chora fantásticas. muito, né? Passagens maravilhosas. E não são passagens assim, de fazer mal. Muito pelo contrário, são passagens lindas, maravilhosas, mas são tocantes, né? Uma senhora são doloridas, né? São doloridas. Uma senhora que leva um cachorrinho para a veterinária e ela não tem nada no bolso, né? Ela fala, a senhora faz o que precisar, eu vendo qualquer coisa lá em casa para ajudar. Carmozina. Tá na Carmozina. Então, essas são assim, pequenas passagens mostrando como é que é essa relação que a gente deveria ter da maneira certa com os animais. Não só os de estimação. Sim, todos. Quando a gente fala animais, na verdade, a gente está se referindo a toda a natureza, não só os animais, porque assim, a gente também tem que ter esse cuidado com a natureza, porque a gente está destruindo o planeta. E essa destruição vai ter um custo para nós. Já tem, né? Mas à medida que vai agravar. E eu sempre falo isso no programa, né, Bandeira? Que a gente é como se fosse inquilinos, né? Nós somos maus inquilinos. A gente, quando aluga uma casa, você tem que devolver da forma que você pegou. Se você pegou ela, né, com pintura, você vai ter que pintar, devolver bonitinho, conforme você deixou. Qualquer coisa que estragar, você tem que botar no lugar. E aqui a gente está só bagunçando. Então a gente vai ter que arrumar. Não tem outra opção. E a gente não encara como aluguel. A gente encara que está aqui de passagem, não vai voltar. E não é bem assim, né? E você pensa assim, não tô nem aí, deixa para quem ficar, né? Só que a gente esquece que se a gente tiver a chance de reencarnar aqui, né? Que a gente torce, né? Para acontecer, né? Aí, o que acontece? A gente vai ter que recuperar tudo que tá destruído hoje. Então a gente vai vir. Efeito, né? A gente poderá sofrer sérios problemas com restrição de água, né? De vegetação. Por quê? Porque a gente tem que resgatar o que a gente fez aqui. A temperatura já tá essa coisa. Hoje é dia 3 de novembro. Você viu a temperatura? E nós estamos com frio, né? Em pleno calor. A mudança climática, ela é real. Real. Se você observar assim, ela é real. Real, só não enxerga quem não quer. Não, chover em finados, tudo bem. A gente tem até os finados, a natureza chora de tristeza. Agora, esfriar em véspera de verão? Nunca tinha visto. Realmente. Eu já está aí há 25 anos. Nunca tinha passado por isso. Já tinha visto frio. A gente já viu 0 grau. Mas esfriar em finados é a primeira vez. 13 graus. Então, pra gente fazer então essa base, vamos fazer um comparativo bem rápido e uma recapitulação também do que a gente tem estudado no livro dos médiuns. Então, fazendo uma breve recapitulação, né? O que nós vimos em episódios anteriores? Então, o início de tudo, né? A questão do espírito. De acordo com o livro dos espíritos, a gente viu que o espírito é o princípio inteligente. Ponto. Concordamos com isso? Porque eu acho que vai ser uma pergunta que vai acarretar ali, né? Porque, assim, já soltando um pequeno spoiler. Se o animal tem espírito, que nem o nosso, né? Porque o espírito é o princípio inteligente. Então, porque eu gosto muito do uma Você já respondeu. Você já respondeu. Então, porque eu gosto muito daquela ideia que, tipo assim, existe a matéria inanimada, pedra. Existe aquela que tem ali um conjunto, um agregado ali, mas ela tem a vitalidade, como por exemplo uma planta, mas falta ela aquela questão inteligente que é o que nos diferencia, que é o espírito, o princípio inteligente daquele processo, né? E aí ele coloca que essa relação, então, que nós somos espíritos, a relação que o nosso espírito tem com essa questão do progresso, em querer progredir, em querer melhorar, Deus na criação coube à espécie humana
esse processo para essa questão de evolução, desse progresso. Em questão de sentimentos, em questão moral e etc. Não sei se essa situação ela também está presente nos outros animais, porque a lei do progresso é algo universal. Sim. Mas do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo, certo. Mas, tipo assim, o que a gente estuda é que nós, espíritos, entre aspas, humanos, não fazemos um intercâmbio entre outras espécies. Tipo, o meu espírito, por exemplo, foi encarnado num cachorro. Não, porque aí tem eu até trouxe o nome. Como é que é, Bandeira? Metempsicose. Eu até trouxe. Deixa eu só. Metempsicose. Depois da Covid eu tô péssima, mas assim, é isso mesmo. Então não tem chance. Não tem essa chance, né? Não porque no meu entendimento é que assim como existem as raças dentro da questão das espécies, dentro da questão da nossa própria natureza, então o tubarão, o passarinho, o ser humano, existem também essas espécies de espírito, entre aspas. Seria, sim, tipo essa ideia. E aí, a 612 do Livro dos Espíritos vai falar: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Aí a resposta é: isso seria gradar, e o espírito não retrograda. Certo. O rio não remonta a sua nascente. Então, quer dizer, a gente não vai voltar. Pois é. A gente pode até ficar meio paradinho, assim, repetir de série. Eu falo que é igual série, você vai tomar bomba. Mas voltar, não. Porque é daqui pra frente. Porque nessa pergunta, essa questão, por exemplo, ela abre um leque por um seguinte sentido, que ela coloca uma questão de retroceder. Essa ideia de retroceder dá uma ideia de voltar atrás. Então, tipo, não passa uma ideia de que a nossa espécie, o nosso espírito seria a escala mais evoluída deles. Entre aspas. Sim. Assim, a gente... Nós seremos os mais... Assim como os arcanos. A gente tem outros, né? Por exemplo, os espíritos mais evoluídos. A espiritualidade amiga traz espíritos de alta estirpe. Por exemplo, se você for parar para analisar um Chico Xavier, uma Maria Teresa. E os que estão em outros planetas, né? Então são espíritos altamente evoluídos, o que é o que a gente busca. Entendi. Então nessa evolução a gente galga o progresso e não o retrocesso. Certo. Então, assim como esses espíritos estão evoluídos para nós, seres humanos atuais, nós estamos evoluídos para os animais atuais. Pois é, mas os animais, eles pensam em progredir e chegar até nós, entre aspas? Não da nossa maneira, não com o nosso livre-arbítrio, não com as nossas escolhas. Isso, porque o livre-arbítrio deles é restrito, não é igual a gente, que você pode, né, a gente tem... Entendi. Eles têm uma restrição, tanto é que, por exemplo, a reencarnação deles, eles não escolhem. Entendi. É determinado. Então é feita uma programação pré-determinada e os animais vão galgando a evolução. Na verdade, desde o começo, né? Todos, né? Mineral, vegetal, né? O animal, todos nós estamos nessa escala. Até aí você falou da pedra, do vegetal. Então. Olha só que interessante. A gente pensa assim, algas. As algas não têm raciocínio, são células, são seres unicelulares, né? Por que um determinado conjunto de algas que brilha no escuro só começa a brilhar depois que elas se entendem numa determinada quantidade de milhões de seres? Por exemplo, enquanto eu junto 100 mil algas, elas não brilham. 200 mil algas, elas não brilham. 500 mil algas, elas brilham. Por que elas sabem que estão no número de 500 mil? Não tem cérebro. E aí, quando elas brilham, elas se reproduzem, elas se defendem, elas evoluem. Toda essa parte de raciocínio, como a gente os tem, é um privilégio do ser humano. Então, por exemplo, a nós não é dado todo o saber ainda. Alguns espíritos evoluídos, sim, é dado esse saber que nós ainda não temos. Assim também essas algas que não têm cérebro, passando para os animais, para a baleia, para o tubarão, para o macaco, para o cachorro, e assim vai. Tem hora que a gente fala assim, nossa, que animal fantástico, que animal inteligentíssimo. A gente tinha muitos espetáculos circenses que no passado utilizavam os animais, né? E hoje a gente já evolui para um circo que não se utiliza mais de animais. Esses animais inteligentes são guardados para espetáculos, para demonstrações, mas não são mais abusados.
Graças a Deus. Hoje nem usa, né? Porque hoje nem pode mais. Os grandes circos, né? A gente já tem essa figura do animal. A legislação, né? Ela já proíbe. proibiu. No Brasil, alguns países ainda permite, mas a maioria dos países, graças a Deus, não permite mais o uso desses animais. A gente já melhorou bastante, né? Sim, a gente já evoluiu, claro que a gente está super atrasados, né? Mas a gente já evoluiu em relação a isso. E assim, à medida que a gente vai evoluindo, é lógico que isso vai bilhões de... Vai muito tempo. De anos, né, para chegar no que a gente está hoje, mas todos chegarão. Então, sim, a gente sabe que é todos, isso, né? A pedra vai chegar, o vegetal vai chegar, o animal, ele já está um pouco melhor porque ele já não tinha raciocínio lá na pedra, no vegetal, agora no animal ele já tem limitado, mas já tem. E aí ele vai caminhar para chegar onde nós estamos. É claro, nós estamos, assim, depois ele vai seguir. Estou dizendo assim, se fosse para comparar com agora, né? Para chegar onde nós estamos. E nós já estamos um pouco mais à frente, queremos galgar o quê? Ser espíritos melhores. Então é assim, essa escalada. É como se a gente tivesse, eu sempre comparo com a escola. É como se a gente estivesse numa escola. Um está na série, está no primeiro ano, um está no segundo ano, um está no pré, e aí vai. Mas... né? Tipo... Mas todo mundo estudando. Ao meu ver, nós não partimos então do mesmo princípio. Tipo, na questão, por exemplo, da criação, nós não fomos criados de um mesmo ponto. São pontos, ou todos que partimos de um mesmo ponto. Mesmo ponto. Mesmo ponto. Todos Deus nós. fez um ponto. Todos nós nascemos ignorantes, né? E hora ele largava riscos mais longe, hora ele largava riscos mais curtos. Porque senão ele ia estar privilegiando. Por que a gente ia nascer num ponto mais à frente? Porque a gente é mais bonitinho? Né? Mas aí, tipo, anteriormente, há um tempo atrás, o meu espírito já esteve em situações... Você já foi, por exemplo, poderia ter sido um cachorro, um gato? Você foi um Neandertal. Ai, que susto. Uma planta. Sim. Por que não? De fazer uma fotossíntese. Por que não? Por isso porque eu gosto de sol. Todos nós passamos por isso. todos os estágios. A gente passa por todos os estágios. Sério? E outra, nós estamos melhores do que ontem. Somos as melhores construções de nós mesmos. Até onde conhecemos. Melhor versão, né? Só que nós ainda não chegamos ao final. Tá longe, hein? Espíritos evoluídos, espíritos a gente está no segundo, felizes, né? De mundos regenerados. A gente está sempre buscando aquela perfeição. Quando a gente faz uma oração, que a gente pede ajuda da espiritualidade amiga, como é que é o espírito amigo que você acredita que vem até o seu encontro para te proteger? Ele não preocupa com peso, cor de pele, riqueza, beleza, nada disso. E a gente ainda carrega o egoísmo, a gente ainda carrega a prepotência, né? E a nossa evolução é para que a gente se afaste dessa carne, desse sentimento de egoísmo e passe a ver o mundo de uma maneira muito mais fraterna, onde a gente vai se doar para ajudar as pessoas. Isso não é um sonho, isso não é palavra jogada fora. Porque a partir do momento em que eu penso, então, nessa situação e que eu vejo, então, que a escala humana, no caso, né, ela não é algo privilegiado, mas sim um processo da escala evolutiva, isso me faz ainda mais ter mais responsabilidade com as escalas que estão atrás de mim. Mas esse é um dos problemas do egoísmo. A gente acha que estar na escala... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Esse é um problema. Eu sou ser humano. Na verdade, eu tenho muito mais responsabilidade pela planta, pela pedra, pelo cachorro, pelo cavalo. Eu sempre falo isso, porque olha só, se você pensar assim, o mundo foi criado para nós, né? Porque a gente fica pensando que o mundo foi criado para nós, os humanos. Somos os donos e proprietários. Por quê? Será que realmente... Será que Deus daria distinção para uma categoria em relação à outra? Que aí eu achei muito pertinente sua fala, porque aí ele teria privilegiados. Sim, então na criação justamente. Ele não privilegiou tem ninguém. A gente. Nós não somos os bonitos. E infelizmente nós não estamos privilegiando o mundo que deixaremos para os nossos sucessores. Não mesmo. Isso. Entendeu não o tamanho mesmo. do problema? E uma aí, questão de justamente o fruto do nosso egoísmo. Justamente. Isso. Tanto é que no Evangelho fala, né, que a nossa prepotência leva-nos a acreditar que nós somos os escolhidos. Mas é a prepotência só, o orgulho, né? Mas não tem isso. E quando a gente pensa nos espíritos evoluídos, eu sempre fico pensando o seguinte, olha só, quando a gente faz uma oração, você fala assim, você pede ajuda, você apertou, você corre para rezar, né? E aí você vai pedir para os espíritos evoluídos uma ajuda.
E nós estamos dando essa ajuda para os nossos irmãos menores, que em tese deveriam então rezar para a gente? Porque a gente está mais à frente? Silêncio, você tá me deixando com coisas pesadas, sabe por quê? Porque pra gente receber, a gente tem que dar. Fica não. Fica E aí, no caso, se a gente não tá... A gente não tá dando a contrapartida. Jesus amado, eu oro tanto. Mas é que tá. A gente precisa sair da oração, não só na oração, mas partir para atitude. Mas orar agindo, né? Isso. Justamente. E você está super convidado para vir para o Mundo Pet. Jesus. Não, porque aí tem N processo, porque aí tem uma questão, não só da questão da alimentação, Sim. mas como a questão também de roupa. Sim, eu fico sempre falando, gente... Utensílios, porque olha carros, só, roupas, instrumentos. Se você pensar, João Vitor, você pode falar assim, mas carne eu não dou conta. Tá, beleza. Mas será que você não dá conta de parar de usar um sapato de couro? Você não dá conta de parar de usar um cinto de couro? Sintético, meu agradaar químico. Então, você não dá conta de deixar de usar uma maquiagem que testa em animais? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho assim, né? que um ponto, né? Agora falando de uma questão até científica do processo. Nós estamos evoluindo cientificamente a tal ponto que cada vez mais que a ciência se evolui, a gente tem essa dependência menor pela questão dos animais. Por exemplo, hoje uma questão que já é possível é a carne sintética, feita no laboratório. Então, pegaram as proteínas, viram o que tinham ali dentro e sintetizaram uma carne feita no laboratório. Por questão de N questões de virar e falar assim, porque é uma coisa, tem ainda muito preconceito por trás disso, né? Que é uma coisa feita em laboratório e aí vai trazer... É artificial. É artificial e trará problemas para a saúde, mas eu acredito que não existe ao acaso. Então, se Deus está nos dando a oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência para cada vez mais fazer o couro sintético, algo que não precisa da lã, da ovelha, que algo que eu consiga talvez ele tirar de maneira sustentável daquele algodão e etc. Talvez seja uma forma de cada vez mais nós dependermos menos deles e pensarmos tanto neles quanto na gente no sentido mais sustentável. Mas hoje a gente depende muito pouco dos animais. A gente é em relação, né? A gente é que tem essa cultura de achar que a gente precisa. Porque olha só. Que é uma questão até do comércio, né? Isso, justamente. É um problema do capitalismo, né? Vamos matar, então. Isso. E claro que é uma coisa que a gente sabe que vai demorar para resolver. Mas à medida que a gente for evoluindo, a gente precisa deixar. A gente não tem outra opção. Porque senão a gente vai acabar com o planeta. Porque se você pensar, eu ia falar outra coisa, mas já emendei em outra. Se você pensar que a maioria da produção hoje é para sustentar animais para o comércio, é totalmente irracional. Porque se você pensar, por exemplo, 1 quilo de alimento, vamos supor, o milho, você vai gastar 15 litros de água. Aí o animal é 15 mil para você fazer 1 quilo de carne. Então, a gente não tem condição de se sustentar da forma como a gente está mantendo. E a carne não é uma necessidade do organismo, é uma necessidade egoística nossa, do nosso paladar. Porque a proteína, a gente precisa mais de aminoácidos do que propriamente da proteína. Então, a gente come a carne para receber o aminoácido. Por que a gente não pode comer o aminoácido direto, ao invés de comer a carne? É alguns aminoácidos essenciais, porque os não essenciais a gente produz. E aí a Silene toca num assunto muito interessante. A gente está falando de animais, mas tem a água. Sim, extremamente importante. Como é que tá a água do mundo? Quanto a gente está gastando de água? Quantos litros de água se gasta para fazer uma calça jeans? Eu não sabia. Eu fico pegando no pé das calças jeans, porque calça jeans gasta água demais. Eu estava lendo um artigo esses dias que ele trazia o título metafórico, mas muito interessante, falava o ouro azul. Ouro azul. Porque, olha, para você ter uma ideia, igual você falou, é discrepante porque 70% do planeta Terra é água. Só que desses 70%, 97% é água salgada. Então, água doce é pouca. 3%. Só que desses 3% de água doce, 2,7% tá na forma de geleiras. Então, tipo, em rios, lagos, é 0,3%. Isso é muito pouco. E igual você falou, o fato da gente estar fazendo justamente essa questão, vai chegar um momento que não vai ter mais. Sim, não tem. Mas aí vem uma coisa que vai te confortar. Se 0,3 é muito pouco e essa imensidão de água, cabe a gente racionalizar. E pensar não só em mim. Justamente. Sim. Aí Essa vem é a evolução questão do ser humano. Preciso de tudo que faço? Eu preciso ter
tanto de roupa, eu preciso ter esse tanto de calçado, será que eu gasto isso tudo mesmo? E à medida Né? que Porque- o espírito vai evoluindo, a gente vai cada vez mais ficando menos denso, materialmente falando. com certeza. Então, as necessidades físicas que é esse corpo aqui, o receptáculo, precisa hoje, posteriormente ele não vai precisar tanto igual nessa situação, né? Bingo. Tipo, Uhum. E aí, resultado. Toda a água que é gasta no mundo está sendo gasta da maneira adequada? Será que toda a água que a gente gasta com a produção para produzir alimento para os animais é necessária? Para que tantos animais a serem produzidos? E assim, a questão do matança comer, é assustadora, porque a gente fez, uma vez, eu não lembro mais em números, mas é assim, a gente tem, tipo, 7 vezes mais, eu acho, animais, se contar tudo, né? 7 vezes. Mais do que população Uhum. na Terra. Então, exclusivamente a gente produz para sustentar os animais. Se a gente poderia, não estou dizendo extinguir os animais, mas a gente não precisaria ter esse comércio que a gente tem, né? Essa matança desenfreada. A gente poderia produzir o alimento para as pessoas. E uma outra coisa, que aí a gente vai pensar, mas eu não consigo ter essa consciência do mais. A partir do momento que você pensa, por exemplo, em comer menos carne, em ter uma reorganização alimentar ali, você para pensar o que você come mais. Então você passa a ter, indiretamente ou não, uma alimentação mais saudável. Com você, certeza. tipo, pensa mais no que você está comendo, porque, eu não comendo a carne, vai me faltar proteína. Então, Não o que eu vai. posso ali fazer uma substituição e tentar ali, talvez, deixar meu prato mais rico, né? Então, tem uma sugestão, né? Os microverdes é uma sugestão, que são aquelas plantinhas, tá? Que a gente vai plantar e comer, elas são extremamente poderosas. Nutritivas demais. Então, as castanhas. E outra, Né? ser temperado adequadamente. Isso, esse é o seu- segredo. A culinária ali, Esse é o a segredo. gastronomia é uma ciência. Esse é o Essa segredo. questão de saber saborear o paladar. né? Gastronomia e química. Você entende muito. Chegou nessa praia. Então, justo. E aí, entrando nessa parte, então, da questão da mediunidade. Aham. A gente tinha estudado que, anteriormente, a mediunidade, ela é a capacidade, né? O intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo material. E o médium é aquele que medeia. É aquele que tem a capacidade de fazer, então, essa comunicação. E a gente tinha estudado que, para ocorrer qualquer tipo de manifestação mediúnica, era necessário, basicamente, 3 elementos. O espírito que tem a vontade de se comunicar, o médium e o fluido cósmico universal da energia para dar aquele laço ali entre eles. Foi o que a gente havia estudado e visto aqui. Então, feitas essas revisões, vamos fixar alguns pontos para a gente chegar então na mediunidade dos animais. Pra gente fixar então alguns pontos que a gente discutiu, mas acho interessante reforçar a base. Tá. Os animais, eles têm espírito assim como os seres humanos? Igual, assim, não dá pra falar que é igualzinho, mas assim, tem. Eles Tem têm espírito. espírito, sim. Porque tem princípio inteligente. Sim, porque eles têm princípio inteligente. Justamente, quando você falou, eu falei, já respondeu. Porque tem Aham. princípio inteligente, né? Então, esse princípio inteligente está lá na questão 23, né? Que fala o que é o espírito. Então, é o princípio inteligente do universo. Então, essa é uma questão, assim, os animais, sim, têm espírito. E a gente tem inúmeros relatos de animais na espiritualidade. Sim. Então, a gente tem No umbral, muitos... nas viagens de André No nosso Luiz, lar, no nosso lar, ele eu- descreve os pássaros. Que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente não tem olhos de ver. Às vezes você lê e não, né, não se atentou. Mas no nosso lar tem, né? Resgates no umbral usando os animais. Cachorros que acompanharam as falanges Chico espíritas. Xavier, né? Chico Tem Xavier, quando relatos. encontra aquele baiano. Divaldo. Franco. Divaldo conta de que ele chegou em Campo Grande, e ele chegou em uma casa, né, da dona de Virges, Maria de Virges. E ele chegou e quando ele abre o portão assim, ele pula assim, né, toma um susto. Dá um grito. Aí eles, o que foi, Divaldo? O que foi? Ah, esse cachorro me pulando. Cachorrão aqui. Aí eles, que cachorro, Divaldo? Divaldo? Que cachorro? Esse pastor alemão aqui. Esse aqui, ó. Não, Divaldo, aqui não tem cachorro. Aí a dona de Virgens começa a chorar porque ela fala que ali existiu, há alguns meses atrás, um pastor alemão que tinha Que falecido. era dela, né? era Que ele dela. tinha desencarnado. Então, quer dizer, ele estava lá. O Chico conta, né, de o cachorrinho dele que morreu atropelado, né? Que Ele tinha ficado muito triste. ele ficou muito triste. Um dia ele caminhando pela rua, um cachorrinho começou a segui-lo. E aí ele não deu muito moral. E aí Emmanuel vem e fala com ele, fala assim, Chico, olha para esse cachorrinho. Aí ele para, olha, mas não.
Esse é o seu cachorro, é a reencarnação do seu cachorro, do brinquinho. Então, aí o Chico pega e leva para casa, né? Então, assim, a gente tem inúmeros relatos. Nesse livro aqui do Caibar Schutel, a gente tem relatos, eu até trouxe, tem na página 60. Repetindo, isso não é a gente que está falando isso, a gente estudou, está trazendo os relatos da espiritualidade que foram ofertados para que a gente entendesse. Claro. Aqui, ó, nesse chama Cães no Campo de Marte. Fala assim, no final, ao fim da guerra, só em Paris foram desmobilizados 14 mil cães, muitos deles condecorados por atos de bravura, de dedicação e de fidelidade e de abnegação. Em vista dos fatos observados, não há dúvida que o cão possui uma alma, sendo inteligente. Essa inteligência não pode deixar de ser atributo do espírito. A inteligência que chega a conceber a noção do bem e do mal, a ter conhecimento do dever, a possuir até uma moral admirável, que poderia servir de exemplo a muitos homens. Que poderia servir de exemplo a muitos homens. Se a gente tivesse olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Temos, no na livro, hora certa teremos. Já chegou a hora certa. Os trabalhadores da última hora. Isso. No livro também, Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Calda Schubert, sempre eu erro esse nome, tem o caso do Lorde também, ela cita o cão Lorde, que ele desencarna, ele era do irmão do Chico, muito querido, e quando José aparece para o Chico, ele aparece com o Lorde. Então, assim, sempre que o Chico via José estava acompanhado por Lorde. E aí a gente tem diversas passagens, né? Tem do Padre Germano com o Sultão, né? Que era um outro cachorro. Então, assim, a gente tem diversas passagens que demonstram que a espiritualidade deixa claro para nós que os animais têm, sim, alma, eles reencarnam e estão nessa escalada evolutiva como nós. Então, você já acabou respondendo já a próxima pergunta, né? Se eles, então, possuem o espírito, eles evoluem assim como nós, né? Então, a lei do progresso, igual você falou, todos, né? Graças a Deus. Gostei, do átomo ao arcanjo. Vou agregar. Aqueles, né? Como é que é? Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Uma paráfrase. E a gente aprende que vai aprendendo, né? Vai conversando com o outro. E citando Cora Coralina, feliz aquele que ensina, aprende com o que ensina, né? Isso. Verdade, boa. E aí a gente já tinha comentado essa pergunta, né, que a gente tinha separado, mas só enfatizando, né? É possível o espírito de um homem encarnar num corpo que não seja da espécie humana? Não é possível, não, né? A própria questão 612 do Livro dos Espíritos fala que não. Não é possível, né? Não. Mas e o contrário, desse animal vir como humano? Vai chegar a hora que ele vai chegar, mas não é dessa forma, tipo assim, Seria é tipo cachorro assim, hoje, amanhã ele vai nascer humano. entendi. Esse antropomorfismo que é ficção e os homens criam. Mas é aquela ideia, tipo, das primeiras raças humanas que, tipo, tinham aquela questão muito mais instintiva de... A gente ainda tem instinto. Sim, a gente está Você, mais quando perto nasceu, do mundo tinha primitivo, né? Do que... Se você pegar uma criancinha pequena de meses, segurar no corpinho dela, deixar os braços soltos e virar essa criança de cabeça para baixo, instintivamente, sem ninguém ensinar, ela vai abrir os bracinhos. Chama-se reflexo de paraquedas. Todo estudante de pediatria aprende isso no curso de pediatria. E a gente carrega esse instinto. Então, o bacana é a gente entender o limiar do instinto para a inteligência. E o animal também tem instinto e inteligência. Se você pensar no urubu, o urubu tem o instinto ali de comer o animal que morreu, mas ele é inteligente para saber o qual ele pode. Porque ele não come o que não pode. Porque ele senão sabe morreria. identificar o... Ele sabe, ele tem o instinto, mas tem a inteligência também. De discernir. No caso, por exemplo, você entra num ponto interessante. Esse limiar entre o instinto e o sentimento. A inteligência. A inteligência, perdão. A inteligência. Esse limiar, ele é bem tênue, né? E você carrega a vida inteira. Alguns chamam de sexto sentido. Instintos. Outros dizem proteção. E a gente tem, os animais têm, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos. Seria uma espécie de intuição? A intuição chega um pouquinho mais além. A gente pode ficar 2 dias aqui, mas assim, a criança quando nasce, quando a gente faz esse reflexo do paraquedas, é uma proteção para a cabeça. O instinto está mais vinculado com ela. Até o ponto em que ela desenvolve o equilíbrio e aí ela começa a usar a inteligência. Eu vou andar para frente, vou ali, eu tenho um filtro para pegar água. Se eu pegar o copinho, colocar aqui embaixo e rodar, eu pego água, eu bebo água. O cachorro aprende a abrir torneira.
Então, tem um ditado que eu gosto muito: a necessidade faz o sapo pular. Então, a partir do momento que a sua necessidade está acomodada, você só tem o instinto e você precisa da necessidade para pular, você começou a desenvolver inteligência. Então, rudimentarmente, a exemplo do sapo que vai pular conforme a necessidade, a gente também vai desenvolvendo a nossa inteligência. E começam cálculos, instrumentos. Por exemplo, a gente acha que o ser humano é o único animal no mundo que usa instrumento. Corvos. Pegaram os corvos, aves, né, e colocaram sementes dentro de garrafa. O que o corvo faz? Ele voa, pega um galho, traz, enfia o galho dentro da garrafa para trazer a semente que está no fundo da garrafa, que ele não alcança com o bico. Está usando um instrumento. Quem ensinou isso para ele? O raciocínio, a inteligência. Eles são super inteligentes. Inteligentíssimos. Então, enquanto ele está naquela parte em que ele não usa inteligência de forma construtiva, a gente ainda chama de instinto, não valoriza tanto. A partir do momento que a gente agrega raciocínio e construção, utilidade, lógica para isso que a gente precisa, a gente começa a chamar de inteligência. Muitos seres humanos não usam inteligência. Usam instinto. Sim. E nem instinto. Infelizmente, acho que tem hora que os animais são muito mais inteligentes. E aí vem aquele ponto que eu acho que vem muito com uma fala que a gente teve no meio do programa, que falava assim: o que pensar da afirmação perante o desenvolvimento tecnológico, né, que diz assim, abre aspas, Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para nos alimentarmos, nos vestir e nos circundar. A gente tem que pensar que quando essa frase foi colocada, foi em que época? Que ano? Né? Qual foi o ano, o século? Como é que era o contexto do mundo? Na época, possivelmente, era necessário ainda o consumo de animais. Hoje a gente tem tecnologia suficiente e conhecimento suficiente para não precisar sacrificar os animais. Eu acho assim que as coisas estão caminhando para isso, porque se a gente estuda, por exemplo, pega o livro dos espíritos que seja, e pega, por exemplo, a evolução do espírito, lá fala que chega um momento que o espírito não vai ter mais as necessidades que isso aqui tem. Sim. Então, como que ele vai do nada deixar de ter essas necessidades? Então, assim... Não é do nada. É com o seu programa. É isso que ele está falando, com o programa da Sirlene. É com esse despertar. Mas eu acho que é tipo assim, é justamente o meio, a situação, eu acredito fielmente que o meio, ele é um reflexo daquilo que a gente traz. Correto. Então, a situação, muito se tem pensado que o meio influenciava o homem, a gente, mas nós somos co-criadores no seguinte sentido de que aquilo que está fora, o que está ao meu redor, é fruto das minhas próprias obras internas. Sim. E aí para de ser um caminho de ida. Não é o meio influenciando o homem, é o homem interagindo com o meio. E a gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Eu achei interessante porque justamente igual vocês comentaram, que é muito interessante isso, né? Que a doutrina espírita, ela faz muito essa ressalva. Pra gente não tomar nenhuma verdade como sendo absoluta e que ela vai ser aquilo e pronto, acabou. Que ela tá realmente reciclando, passando por novas mudanças, evoluindo. Que tudo é progresso. A gente tem que... A gente tem que estar no progresso, a gente só tem que ter cuidado, né, nessas análises pra gente não sair fora, né, e ser extremista, do que sair fora também do que a doutrina traz, né? Sim. Mas a gente tem que pensar que em outros lugares da doutrina tem essas passagens que a gente não precisa da carne, né? Se a gente pegar obras de André Luiz, a gente vai ver isso, né, que não há essa necessidade. Mas naquele momento, se você pensar, quando em 1860, por ali assim, eu não lembro certinho, havia uma discussão se a mulher tinha alma. Imagina se a gente ia poder falar se o animal tinha alma, né? Porque na Revista Espírita, acho que é de 1860 ou 62, por ali, tinha pergunta, né? As mulheres têm alma? Então, imagina se a gente ia poder falar animais. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa tanto nas mulheres quanto nos animais, quando a gente tem essa questão da superioridade, eu não gosto desse termo superioridade, porque nos coloca como se a gente estivesse numa condição maior, faz com que a gente use outros como objeto, porque se a gente é superior, e aí surge a escravidão, e aí surge o tratamento dos animais como objetos, né? Então, acho que a gente tem que ter uma certa cautela, né, a usar os termos. Muita prudência. Mas é isso, a gente está aqui para evoluir e junto
com os nossos irmãos menores e os nossos irmãos mais evoluídos. Porque uma questão que eu achei muito interessante, que foi o que ele coloca, que nós temos essa capacidade de, por exemplo, ensinar um animal em situações. Sim. Da mesma forma que os espíritos benfeitores nos ensinam várias coisas. Sim. Através da relação mediúnica, da intuição, de uma psicografia e qualquer manifestação, né? Então, é interessante a gente pensar que esse intercâmbio, ele acontece. Só que nós... Muito mais do que você imagina. E aí vem, então, pra gente caminhar pro nosso final, né? Já? O tempo, nosso já tá estourando. O Claudinho tá quase matando. Vocês já ouviram falar que aula boa passa rápido? É verdade. Que quando assim tem essa sintonização, realmente, Einstein deixa dizer que o tempo é relativo, e realmente o é. Os animais, eles podem ser médiums? E como que funciona, então, essa mediunidade neles? Pra gente finalizar, então, o programa de hoje, o nosso programa essa é uma questão, assim, bem difícil, né? Igual a gente falou, a gente não tá aqui para impor nada, a gente tá aqui para trazer um ponto de vista, né, em cima do que a gente estudou. A gente respeita qualquer entendimento contrário, é claro. Mas, assim, a gente entende que, a gente para isso se embasou tanto nas obras básicas e também nesse livro da questão espiritual da doutora Irvênia Prada, que, e também no livro dos médiuns, claro, né? Que manifestações inteligentes não, né? Porque essas manifestações inteligentes, que seria a psicografia, a psicofonia, né? Não, porque precisaria de inteligência. Falta eles esse instrumento, né? Sim, assim, não é que eles inteligente, eles têm a inteligência, mas não é tão desenvolvida, né? Porque o que acontece? Os médiuns usam muito do que está na nossa mente para poder fazer. Nós comentamos isso em episódios anteriores. Isso. Exatamente. Então, inclusive, tem até um relato do Divaldo sobre isso. Então, a mente deles não teria essas informações necessárias, essas ferramentas, para né? poder para poder o espírito, né, poder fazer esse intercâmbio, né, que seria essa troca. Então a gente, ante esses estudos que a gente fez, a gente entende que por enquanto ainda não, psicofonia e a psicografia não. E eu sei que o que a gente vai falar pode causar né? Mas a gente, nesses estudos, a gente acredita que as manifestações de efeitos físicos, sim, porque aí não seria basicamente uma mediunidade, mas seria muito mais relacionados com... não é animalidade que eu queria falar, mas assim... essa parte mais grosseira nossa. Com o início da espiritualidade, no início do estudo do espiritismo, havia o fenômeno das mesas girantes. E a mesa girante era somente um fenômeno físico, que não trazia uma comunicação, que não trazia uma orientação, que não trazia uma prece, que não trazia um aviso, alguma coisa assim, né? Então, essas manifestações dessa natureza, a gente acredita que sim. Porque não depende da inteligência. Porque aí seria uma colaboração. Estaria ali só colaborando, né, com os fluidos. Exato. Porque então, a gente até tinha... nesse sentido, a gente entende que poderia. E outra, assim, faz sentido porque do que a gente estudou aqui, no livro dos médiuns, os espíritos superiores deixaram muito claro que as manifestações físicas, o papel do médium ali é a questão do fluido energético que ele dá para suporte. Se então esse animal tem esse fluido energético, ele tem essa energia, então existe sim essa possibilidade. E aí é aquilo que você falou, se eu tenho o ser desencarnado, se eu tenho o fluido, e eu tenho o ponto de ligação aqui, por que não pode ser um animal? Mas aí não vai sair uma conversa. Sim, não vai porque sair falta eles. Isso. Justamente. Mas as manifestações físicas, sim. Porque eu gosto muito, tem um exemplo que inclusive o Allan Kardec fez, que eu achei muito inteligente, que é assim, que tem um espírito que ele quer fazer uma orquestra, ele quer fazer essa composição. E ele tem à disposição dele vários médios, cantores, músicos ali e tudo. E aí ele vai olhar e ele vai escolher aquele que não só tem um conhecimento, mas ele saiba interpretar da melhor forma possível e tem uma afinidade ali. Ou seja, existem várias ferramentas, não é só conhecer da música e tudo. Então, essa questão, por exemplo, dos animais, eles realmente faltam eles um instrumento que nós temos, que é a linguagem, o código. Então, para eles, por eles justamente não terem isso, talvez seria uma falta de um instrumento ali. Mas, várias situações, por exemplo, a gente vê as pessoas comentarem de, por exemplo, tem um cachorro ou algum animal assim, e ele tá latindo, olhando para um nada e tá lá latindo. Sim. Ele fala assim, gente, mas o que esse cachorro tá fazendo? O que tá acontecendo aqui, né? Então, eu acredito assim, que nós ainda somos assim,
muito pequenos para entender a imensidão do que acontece. Porque igual pegando o exemplo do cachorro, mas enfim. Cavalo, né? Que às vezes assusta, assim, do nada, assusta e não vai mais, empaca ali, né? E outra, eles têm essa questão de... Quando a questão, por exemplo, mediúnica, a mediunidade seria esse intercâmbio de energias e tudo. Tem vezes que o cachorro, por exemplo, a gente chegou estressado e tudo mais, e ttt, e a gente senta lá, ele vai lá e ele sabe quando você tá triste, quando você tá bem, e ele fica lá em volta de você ali, ó, então eles têm essa percepção. Sim. Talvez... Eu acredito que talvez muito mais aguçada do que nós, talvez, em algum ponto, porque às vezes eles são muito mais sensíveis do que nós mesmos. Mas aí eu vou te trazer uma resposta que meu coração é muito confortado com essa resposta. O amor existe para todos. Eu lembro de uma propaganda em que um cachorro, né, latia para um rapaz na rua e o rapaz não entendia. Doação de órgãos, e o cachorro latia, olhava e o rapaz não entendia, ia embora. O cachorro saía, ia para casa e sentava na cadeira, tinha um quadro dele com um rapaz. Esse rapaz havia morrido e doado o coração para aquele senhor que tinha passado, aquele rapaz que tinha passado. O amor é a maior força do universo. E o amor não é um privilégio para o ser humano, o amor é um privilégio para todas as criaturas que o Criador nos deixou. Nossa, Claudinho já danou com a gente ali, ó. E já mandou a gente embora. Deus dê muito amor pro seu coração também, viu, Claudinho? Claudinho mandou a gente embora. Mas interessantíssima finalização. E aí, resultado, esse amor, os animais também o sentem. Por isso que o cachorro sabe quando você está triste, fica ali paradinho. Por isso que o cachorro sabe quando você está bem, faz festa com você. Não, e a gente pensa que eles podem perceber espíritos, né? A gente não pode garantir, mas se você tem você tem uma essa ideia, né? Fluídica, sim, né? Porque eles assustam, eles percebem, né? Então, assim, no que diz respeito à questão da mediunidade entre os animais, é possível sim essa questão desse intercâmbio, até porque existem relatos, né? De ver a manifestação visual, de ver um animalzinho e tudo mais, né? O espírito dele ali, então existe esse espírito, né? Sim. Mas justamente por faltar a ele certos instrumentos que nós temos, eles ainda não, então essas manifestações inteligentes, como a escrita, eles são limitados, né? Isso. O que faz realmente sentido. Até porque em nós mesmos, se eu pego um médium que ele é analfabeto, tem dificuldade, o vocabulário não é muito desenvolvido, essa manifestação não vai ocorrer de maneira adequada. Sim, né? é isso. Pronto. Pessoal, obrigado a todos que participaram. Sirlene Bandeira, muito obrigado. Nós que agradecemos, foi ótimo. Tá assim, ó, com um monte de pontos. Que legal que você nos chamou. Nossa, à disposição. Foi um privilégio. Vamos fazer mais e mais vezes. Nosso. Conversar com gente inteligente é sempre muito bom. Obrigado. Você tá falando de você mesmo, né? Então, pessoal, um beijo no coração de todos vocês. Pessoal do podcast Mundo Pet, não é isso, Cláudio? Do Mundo Pet. Pode mediar. Beijo no coração de todos. Vemos cada um de vocês, respectivamente. Pode fazer oração, Claudinho? Tem que fazer oração, é mesmo. Bandeira, faz oração, então. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos acerenar nossos corações e vamos agradecer ao amado Mestre Jesus a oportunidade do reencontro e da descoberta, do aprendizado, do diálogo, da comunicação não violenta. Vamos agradecer que os nossos dias sirvam para a nossa evolução e que possamos ser exemplos para outras pessoas que possam nos ajudar e serem ajudadas por nós. Que nos retornos para nossos lares, que todos vocês que retornam aos seus lares, que estão nos seus lares, né, possam encontrar muita misericórdia, muita saúde, muita paz, muita luz e muito amor. Que a gente se encontre nesse programa e em outros programas com toda essa espiritualidade maravilhosa que nos orientou e que a gente tenha mais oportunidades de reencontros como esse. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, e tenham todos uma boa noite. Que assim seja. Até o próximo episódio, gente. Obrigada. Até mais.